Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, plantão glorioso pra gente falar desse mês de setembro da nossa mini maratona. O Botafogo tá tendo um período raríssimo na temporada, que é um período de descanso, quase uma semana aí de folga para os jogadores, e agora entra um período com jogos sem intervalos. Jogo fim de semana, jogo meio de semana, jogo fim de semana, jogo meio de semana. E a gente vai falar dessa agenda do Botafogo, da preparação para essa mini maratona que começa aí no meio de setembro, dia 14, e termina no dia 28 de setembro. Campeonato Brasileiro e Libertadores. Tem alguma prioridade? O Arthur Jorge vai responder. Mas antes, solta a vinheta, Maicão. Somos mais de 111 mil, quase 112 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Quero agradecer a moral diária que vocês dão aqui no nosso conteúdo, compartilhando com geral, deixando o like, porque esse like aí faz com que o nosso canal chegue a mais botafoguense no Brasil e no mundo. Você sabe que eu falo isso desde quando a gente tinha 30 mil inscritos, né? E vocês fizeram a gente chegar até aqui e vamos muito mais além. Quero mandar um abraço pra galera da Sorofogo, mas ninguém tá no Soro não, calma. É a turma lá de Sorocaba que tá assistindo esse plantão. Gerson, Eduardo, Agostinho, todo mundo em Sorocaba curtindo o plantão do GG. Manda um abraço pra você, ligadinho aí em Manaus, meu amigo Ramayana. Quero mandar um abraço pra galera do Espírito Santo. Será que vai ter mais Botafogo e Grêmio no Espírito Santo? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Um abraço pro meu amigo Saulo Biral, toda a galera, Milena, todo mundo aí no Espírito Santo acompanhando. Tá falando de onde? Deixa o seu recado aí, quero saber de onde você tá conectado no aparelho, tá no celular, tá na TV, tá onde? Em Portugal? Manda pra gente aí, pra gente mandar aquele abraço pra você. Gente, vamos lá. Fica ligadinho aqui, porque a gente vai falar agora da nossa agenda do mês de setembro. Setembro já começou, o Botafogo já jogou, inclusive fechou aí nessa rodada 25 como líder do campeonato, está aguardando só o jogo atrasado entre Fortaleza e Internacional, na verdade Internacional e Fortaleza, para o Fortaleza igualar o número de jogos do Botafogo, e a gente vai saber se o Botafogo termina realmente a rodada 25 na liderança ou não. O que, sinceramente, eu já falei para vocês, pouco importa. O que importa é que o Botafogo está demonstrando cada vez mais força diante dos seus adversários diretos na briga pelo título. E aí eu digo, Fortaleza, até o momento, é um adversário direto. E nos confrontos demonstramos força. Foram 6 pontos disputados, 4 conquistados, uma vitória e um empate. 6 contra o Flamengo. Os 3 disputados contra o Palmeiras nós conquistamos e ainda eliminamos o Palmeiras da Libertadores. Então o Botafogo vem mostrando a sua força contra as principais equipes no cenário do futebol brasileiro, digo ali o G4, as equipes que estão brigando realmente pelo título, tá? E aí, setembro nos guardou um período muito raro, que é um período de descanso. O Arthur Jorge deu aí alguns dias para os atletas, né? Quase uma semana, não chegou a ser uma semana, porque teve na segunda-feira, né? Logo depois do jogo contra o Fortaleza, teve uma reavaliação, né? Os jogadores se apresentaram, tal. Teve o Adrielson, né? O Vitinho, e depois os jogadores receberam a folga. Mas depois dessa folga, né, que é raríssimo, o Botafogo retomou as suas atividades. E é um período muito raro em que você tem 5 dias para poder simplesmente treinar. 5 dias para poder simplesmente ajustar o elenco a seu bel prazer. 5 dias para fazer jogadores que ainda não estão na engrenagem entrarem de vez ou pelo menos começarem a entender como funciona essa engrenagem do AJ. É o caso do Vitinho, é o caso do Alex Telles, que chegaram agora, o próprio Adrielson também, né, mas que não chega com esse peso de resolver o setor defensivo, já que o Botafogo tem o Bastos, que aliás, mais uma vez foi muito bem na vitória de Angola ontem, né? Bastos 100% de aproveitamento, e o Adrielson então não tem essa responsabilidade, que nesse momento tem o Vitinho e tem o Alex Telles, porque com a lesão do Cuiabano, por mais que o Cuiabano fique pouco tempo fora, o Alex Telles chega como a principal opção para a lateral esquerda e o Vitinho chega com esse peso pela sua experiência de Premier League de tentar ser o titular da posição ali na lateral direita, mas o Matheus Ponte tem mandado muito bem. Vamos lá, agenda do Botafogo. Dia 14 agora pega o Corinthians, lembrando que o Corinthians tem uma agenda um pouquinho mais intensa, que joga amanhã, joga sábado e depois joga terça pela Sul-Americana, né? Então o Botafogo sábado pega o Corinthians, dia 14, vai com o que tem de melhor, né?
Na quarta-feira, pega o São Paulo. Então o Botafogo tem aí mais dias, né, para poder descansar. Pega o São Paulo no Newton Santos. Então jogos no Rio de Janeiro, em setembro, são muitos jogos no Rio de Janeiro. Primeiro jogo da Libertadores. Depois, Maracanã pega o Fluminense no Clássico Vovô. Vai para São Paulo, vai sair do Rio de Janeiro finalmente aí, mas para perto, né? Vai para São Paulo para disputar a vaga ali, o jogo de volta nas quartas de final contra o Tricolor Paulista. E depois vai jogar contra o Grêmio, né? E esse jogo também não será no Rio de Janeiro por conta de um acordo entre as duas equipes, né? O primeiro jogo foi no Kleber Andrade, com vitória do Botafogo. O Grêmio tinha o mando de campo. E agora o jogo de volta também não será no estádio Newton Santos. Botafogo fazendo valer ali a sua palavra, beleza? E aí depois entra Atlético Paranaense, Criciúma e tal, mas já no mês de outubro. Então, assim, é uma mini maratona, porque os intervalos não existem, né? Mas o Botafogo, ele tá se preparando fisicamente, tecnicamente, taticamente, porque você tem mais opções, né? O Vitinho oferece muito mais opções do que simplesmente ser um lateral, né? O Alex Telles é um lateral esquerdo extremamente inteligente, é um lateral que tem muito esse lado ofensivo desenvolvido, com a camisa do Porto, por exemplo, que eu considero que foi a melhor passagem dele no futebol europeu, que rendeu as convocações da seleção brasileira, depois continuou sendo convocado nos outros clubes, mas ele fez muitos gols, deu muitas assistências. Então o Alex Telles é um lateral com essa tendência ofensiva. Não creio, confesso a vocês, não creio que Vitinho e Alex Telles iniciem a partida contra o Corinthians. Talvez fiquem como opções, tá? Acredito que Marçal, se estiver bem fisicamente, é sempre uma incógnita, né? Marçal e Matheus Ponte façam as laterais. Enquanto o Cuiabano não se recupera, o Marçal é a opção imediata, né? O Hugo acabou perdendo realmente espaço, agora você tem 4 laterais esquerdos no elenco, o Hugo deve perder espaço. E na lateral direita, o Matheus Ponte vem dando conta do recado, não acha que o Vitinho já chegue jogando, se bem que o Vitinho está com mais condições de chegar jogando do que o Alex Telles. Porque o Alex Telles vem do futebol árabe, um ritmo de jogo completamente diferente, e o Vitinho está vindo do futebol inglês, né? Então a exigência é tão ou maior do que a do Campeonato Brasileiro. Então acho que o Vitinho tem mais condições até de começar o jogo. Todavia vamos ver como é que o Arthur Jorge vai tratar essa questão ali da meritocracia no treinamento, que a meritocracia no Botafogo é nos treinos, não tem essa de ser mais antigo e tal, tanto que o Igor Jesus ficou um tempo na reserva, depois assumiu a titularidade e não há vaidade nenhuma nisso. O Arthur Jorge não deixa isso prosperar nesse elenco do Botafogo. Ninguém é dono de posição, né? Inclusive o próprio Arthur Jorge, perguntado sobre essa questão do foco, da prioridade, Arthur Jorge não fala em prioridades. No ano passado, a gente via o Luiz Castro também não falando em prioridade, o Bruno Lage não falava em prioridade, mas no fundo ninguém estava dando atenção para a Sul-Americana. E o que aconteceu? O Botafogo saiu da Sul-Americana e não ganhou o Campeonato Brasileiro. Então esse ano o Arthur Jorge está fazendo diferente. É ganhar tudo. Ganhar tudo, todos os jogos. O próximo jogo a gente quer ganhar. Não perder a vontade de ganhar. Querer ganhar sempre. E um time que quer ganhar sempre, no final do ano, ele faz as contas. E aí? Ah, campeão. Conquistou Libertadores e Brasileiro. Ganhou Libertadores, não, só ganhou o Brasileiro. Não conseguiu ganhar nem a Libertadores nem o Brasileiro, mas conseguiu fazer uma campanha que o coloca como, no ano que vem, candidato. Enfim, são várias contas que a gente pode fazer, não dá para ficar prevendo se vai ser campeão ou não vai ser campeão. O que o Arthur Jorge está fazendo, para mim, é o correto. Pensar sempre no próximo jogo. E o próximo jogo é contra o Corinthians, todos os jogadores estarão fisicamente bem, o time vai estar consistente, vai estar treinado, com muita qualidade, e eu acredito que o Botafogo tem a condição, tanto que o seu elenco hoje oferece, o que a gente queria tanto, né, na era John Textor, 2 jogadores de qualidade para a mesma posição. Hoje a gente pode dizer que tem 2 jogadores com relativa qualidade para a mesma posição. Então acho que dá para brigar nas duas frentes, até porque você não vai enfrentar sempre Palmeiras, Flamengo, Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Há partidas em que você vai enfrentar uma equipe bem inferior tecnicamente. Nessa partida, há a possibilidade de você colocar outras peças.
de você botar o jogador que está sem jogar, mas tem qualidade, para atuar como titular. E é o que o Arthur Jorge vem fazendo. Ele vem fazendo um rodízio meritocrático, todo mundo treinando bem, ele coloca para jogar. Jogador que não está entrando é porque não está treinando bem. E enquanto o pessoal agora vai fazendo a poda da árvore da frente da minha casa, eu vou ficando... Ó, essa foi a deixa. Eu fico por aqui, tá certo? Beijo grande, a gente volta na segunda edição. Valeu!